A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes, bem-vindos à Vida Continua deste sábado. Hoje vamos falar de um grande amigo nosso. Quem é esse amigo? Esse grande desconhecido, do qual nós pouco nos lembramos, mas devíamos nos lembrar mais e falar mais com ele. Eu falo do conhecido anjo da guarda. A doutrina espírita postula que, além do mundo material, existe no universo uma outra dimensão a que denomina de mundo espiritual. E essas duas realidades não estão dissociadas, visto que os habitantes desses dois mundos se influenciam mutuamente. Através dos conceitos reencarnacionistas, temos que todos nós somos, na verdade, espíritos imortais cuja trajetória evolutiva é mesclada por duas fases que se alternam sucessiva e de forma ininterrupta. Temos aqui a vida espiritual, que é seguida da vida material, através do fenómeno da encarnação. Ou seja, nascermos num corpo físico, habitarmos num corpo físico de forma provisória, que por sua vez é secundada pela vida espiritual por meio da desencarnação, ou a libertação, o perecimento do corpo físico. E quando nós não estamos aqui no corpo carnal, habitamos no mundo espiritual, esferas compatíveis com o nosso grau evolutivo, caracterizado por valores morais, emocionais, intelectuais e espirituais. Tudo isso já conquistado por nós. Assim, para um melhor entendimento do que será o espírito protetor ou o anjo da guarda, e associando os princípios da reencarnação e da influência mútua entre as duas esferas, o Evangelho, segundo o Espiritismo, uma das 5 obras básicas da doutrina, ao abordar o tema sobre os laços de família fortalecidos pela reencarnação, registra o seguinte, que os laços de família não são destruídos pela reencarnação como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação não os separa senão de forma momentânea, porque depois da sua reentrada na erraticidade ou no plano espiritual, se reencontram como amigos ao retorno de como se fosse uma grande viagem. Se uns estão aqui no corpo físico e outros não estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. E os que estão livres, aqueles que vivem no mundo espiritual, velam sobre os que estão cativos, ou seja, a viverem aqui no mundo material. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Entenda-se, caros amigos ouvintes, que se trata aqui da afeição real, de alma a alma, a única afeição que sobrevive à destruição do corpo. Noutro livro de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, encontramos no capítulo 9, constante do segundo livro, 33 questões, as quais de maneira mais ampla discorrem sobre o que seriam esses desencarnados ou espíritos que de maneira mais direta cuidam de nós. Então, temos na questão 490 o seguinte. Pergunta-se, o que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? E os espíritos superiores respondem que é o espírito protetor que provém de uma ordem elevada. Na realidade, ele é um grande afecto que trazemos do passado e que, por ser mais evoluído que nós, nos assiste na presente existência, isto é, na nossa vida atual, na nossa vida física atual. Na questão seguinte, 491, pergunta-se, e qual seria a sua missão perante nós? E respondem que é
A missão de um pai sobre os seus filhos e que se baseia em guiar o seu protegido no bom caminho, ajudá-lo com os seus conselhos, consolar as suas aflições, sustentar a sua coragem nas provas da vida. Bom, em virtude de abranger vários aspectos, bastante complexa é a tarefa desse espírito que nos ampara, pois a sua assistência não deve ferir a nossa liberdade, a nossa livre escolha, o nosso livre arbítrio. Assim, ele nos orienta, mas não determina o caminho a ser seguido por cada um de nós. Protege-nos e alerta-nos. No entanto, não impõe as decisões que devemos tomar, justamente para não nos tirar o mérito das nossas descobertas e conquistas, das nossas opções. E o que é que nos predispõe a um contato mais intenso com esse amigo espiritual? Nada mais, nada menos do que o recolhimento íntimo e a oração sincera. Pelo facto de ambos elevarem a nossa frequência energética ou o padrão vibratório e ampliarem a nossa capacidade de sintonia e de percepção, é através da intuição que o nosso espírito protetor atua de maneira mais efetiva à nossa sensibilidade. É como se ele nos segredasse algo com a voz da nossa consciência, nos sugerindo, por exemplo, o que devemos ou não fazer. Mas em razão da intuição ser uma percepção rápida, momentânea e passageira, um lampejo súbito ou uma ideia que brota de forma inesperada, muitas criaturas não dão ao fenómeno maiores créditos, deixando com isso de atender a esses pensamentos mais íntimos. Entretanto, não é somente por meio desse sexto sentido, entre aspas, que o nosso anjo da guarda procura auxiliar-nos. Existem outras maneiras, e quem nos fala delas, quais são elas, é o Espírito Emmanuel, que diz assim: ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te, na essência, as informações ou os avisos que solicites. Em muitas circunstâncias, a advertência, o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela da imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruza o caminho. Mais do que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos a te subirem do coração ao cérebro ou dos próprios raciocínios e a descerem do cérebro ao coração. Portanto, há muitas formas de a linguagem do nosso anjo da guarda chegar até nós. Através de uma leitura, através da palavra de uma pessoa amiga ou não, de um estranho, de um cartaz que nós cruzamos quando estamos a conduzir, enfim, muitas formas de obtermos respostas, sinais. Com essas palavras podemos perceber que são muitos os caminhos de que a espiritualidade maior se utiliza para fazer chegar até nós tudo quanto necessitamos para a sustentação do equilíbrio e da firmeza diante dos vários desafios que a vida nos lança, que é o consolo, a advertência e energias saudáveis. No entanto, existe uma determinada ocasião em que o nosso espírito protetor conversa diretamente connosco, olhos nos olhos. E qual seria, caros amigos ouvintes, qual seria esse momento tão importante para nós? É aquele que o espírito de nome Kairbar Schutel, de forma enfática, se refere ao dizer que, a todo o instante da sua peregrinação pela vida material, o indivíduo está a receber importantes orientações do plano espiritual através das intuições ou inspirações. E aqui muito importante, caros amigos ouvintes, durante o sono, quando está em desprendimento do corpo físico, o espírito liberto momentaneamente recebe, se a tanto estiver receptivo, bons conselhos dos mentores e amigos espirituais. Dar valor
e, sobretudo, seguir tais alertas tornam-lhe mais fácil a busca da evolução, viabilizando a modificação interior dos seus sentimentos. Tais advertências podem servir para ressaltar a necessidade de autocrítica, incentivar a mudança de atitudes e mesmo de ter um procedimento menos digno ou anticristão. Portanto, caros amigos, são sempre valiosas para a nossa reforma íntima. A doutrina espírita ensina que durante o sono físico apenas o corpo repousa. Ao nos encontrarmos parcialmente libertos da matéria que descansa ou repousa, podemos, em espírito, nos dirigir a regiões astrais do nosso interesse imediato, buscando assim o contato com seres que nos são afins, quer sejam eles superiores ou inferiores, consoante seja a nossa sintonia, porque nós é que escolhemos as nossas companhias espirituais. Agora, com o recolhimento íntimo e a prece, a oração, conforme já abordamos aqui há pouco, de forma positiva abrimos os nossos canais de comunicação, a nossa sensibilidade e adormecemos predispostos a permitir que o nosso espírito ou o anjo da guarda ou o espírito protetor nos ofereça uma orientação mais direta. Às vezes, nos lembramos de forma vaga de tal assistência, afirmando que sonhamos com isso ou com aquilo. Outras vezes, de forma inconsciente, guardamos no nosso íntimo a orientação proporcionada e, no momento oportuno, quando enfim acordados, agimos de acordo com aquela voz interior que nos diz para fazer algo ou mesmo para evitar determinada situação ou pessoa. Daí, caros amigos, a importância da oração, da prece. Através dela temos a possibilidade de minimizar os efeitos do nosso desespero e sofrimento, das nossas aflições e descrença e nos tornarmos mais receptivos às sugestões superiores. Porém, com todo esse empenho para connosco, o que efetivamente o nosso anjo da guarda espera de nós? É uma boa pergunta. Os instrutores da verdade espiritual desejam, antes de tudo, a nossa renovação íntima para a vida superior. Se nós apenas buscarmos consolação sem adquirir fortaleza, não passaremos de crianças espirituais. Se procurarmos a companhia de orientadores benevolentes tão só para o gozo de vantagens pessoais, onde estará, caros amigos, a aprendizagem? Acaso não permanecemos aqui na Terra em lição, em prova, nesta escola? Teríamos recebido o corpo ao renascer apenas para descansar? Para não fazer nada? É incrível que os nossos amigos da esfera superior nos venham suprimir a possibilidade de caminhar por nós mesmos, usando os próprios pés. Naturalmente, não nos querem os benfeitores do além para eternos necessitados, pedintes da casa de Deus, e sim para companheiros de gloriosos serviços do bem, tão generosos, fortes, sábios e felizes quanto eles já o são. Portanto, nós ainda somos muito pedinchões, mas é que tal começar já a dar os primeiros passos, porque os nossos anjos da guarda não farão aquilo que nós temos capacidade de fazer. Eles não farão por nós. Eles dão as ideias e nós pomos em prática se o quisermos. Com o intuito de finalizar este assunto deste sábado sobre os anjos da guarda, citaremos a resposta à questão 495 do Livro dos Espíritos, que, com sublimes palavras, veementemente nos concita a crença no nosso anjo da guarda, pois é ele quem fala mais diretamente ao nosso coração. É com ele que alimentamos ternuras profundas de uma amizade real, porque o que sustenta a nossa relação e união são os laços inquebráveis de um amor insuperável. E é a fé, essa certeza plena e confiança irrestrita, que abre as portas do nosso coração à sua presença e ação, mesmo que não o enxerguemos com os olhos do nosso corpo físico. Caros amigos e ouvintes, é uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos pelo seu encanto
e pela sua doçura esta doutrina dos anjos guardiões. Pensar que tem sempre junto de si seres que vos são superiores, que estão sempre aí para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, que são os amigos mais seguros e mais devotados do que as mais íntimas ligações que se possam contrair sobre esta terra, não é uma ideia, caros amigos, não é uma ideia bem consoladora. Esses seres aí estão por ordem de Deus. Ele os colocou junto de vós, junto de nós, e aí estão por seu amor, cumprindo uma bela mas penosa missão. Sim, onde estejais, Ele estará convosco. Ele estará connosco nas prisões, nos hospitais, nos lugares de devassidão, nos lugares de solidão. Ou seja, nada nos separa desse amigo que não podemos ver, mas do qual a nossa alma sente os mais doces estímulos e ouve os mais sábios conselhos. Deveríamos conhecer melhor esta verdade. Quantas vezes ela nos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ela nos salvaria dos maus espíritos? Interrogai, caros amigos, os vossos anjos guardiões, através do tal recolhimento e da prece. E estabelecei entre eles e vós essa ternura íntima que reina entre os melhores amigos. Não penseis em esconder-lhes nada, porque eles têm os olhos de Deus e não podeis enganá-los. Há aqueles que pensem ser impossível aos espíritos verdadeiramente elevados se sujeitarem a uma tarefa tão laboriosa e todos os instantes. Diremos que influenciamos vossas almas, estando a vários milhões de léguas de vós. E eles acrescentam: para nós, o espaço não é nada. E vivendo em outro mundo, nossos espíritos conservam a sua ligação com o vosso. Cada anjo guardião tem o seu protegido sobre o qual vela como um pai vela sobre o seu filho. E é feliz quando o vê no bom caminho e sofre quando os seus conselhos são menosprezados. Caros amigos ouvintes, para finalizar, não tememos é nos fatigar com as nossas perguntas. Eles não se fatigam com as nossas questões. Porque eles afirmam e acrescentam que estamos sempre e eles estão sempre em relação connosco. E quanto mais nos ligarmos a eles, mais fortes e mais felizes nos tornaremos. Os nossos anjos da guarda, caros amigos ouvintes, que pertencem a uma ordem elevada, a nossa ordem elevada, e nós temos vários patamares, temos os espíritos puros, que não necessitam mais da reencarnação, temos os espíritos bons, no qual eles se inserem, os anjos da guarda, e nos espíritos bons, o que é que predomina? Predomina o espírito sobre a matéria. Enquanto que nós aqui neste patamar inferior, no mundo terra, igual a tantas escolas, outros mundos comparados a este, provas e expiações, é a matéria que ainda predomina sobre nós, espíritos. Por isso que ainda somos catalogados por espíritos inferiores, porque ainda temos paixões e alimentamos essas paixões e nos sentimos satisfeitos, mas de uma satisfação que é passageira, porque logo queremos continuar a alimentar as paixões e os vícios. Quando percebermos que tudo parte do íntimo, de dentro de nós, quando começarmos a perceber que somos nós, espíritos, que dominamos a matéria, tudo se vai alterando. Vamos tomando o controle. Mas esse controle, essa tomada de decisão, feita com o nosso anjo da guarda, tão mais eficaz se tornará. Porque é um amigo, pertence então a uma ordem elevada, espiritualmente falando. Ele sabe por aquilo que nós estamos a passar, porque ele já foi do nosso patamar espiritual. Ele nos compreende perfeitamente. E a relação, só para terem uma ideia, a relação que o anjo da guarda tem para connosco e todos nós, os 8 bilhões de habitantes deste mundo, todos nós temos o nosso anjo da guarda, a relação que ele tem para connosco é superior ao afeto, ao amor de uma mãe por um filho. Vejam só. É algo fortíssimo. Vamos aproveitar cada vez mais, ao acordar, durante o dia, ao deitar,
para falarmos mais com Ele, para pedirmos conselhos. Ele nunca interferirá na nossa liberdade individual. Mas se nós pedirmos ajuda, Ele nos dará. E Ele todos os dias nos intui. Somos nós que, com o nosso ruído mental, o deixamos de ouvir. Não é Ele que nos abandona, somos nós que viramos as costas, mentalmente falando. Sintonizamos com outras propostas de baixo jaez. Mas todos nós um dia iremos subir de patamar espiritual. E façamos com a ajuda do nosso anjo da guarda. Caros amigos e ouvintes, foi um prazer estar na vossa companhia. Marcamos encontro para o próximo sábado, para mais um A Vida Continua. Até lá, não se esqueçam de dar o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade, que se irá refletir no todo. Um grande abraço aqui do Pedro Silva. A Vida Continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.